Então podemos passar para descendência e seleção, né? É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos. As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes e continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física pela reencarnação compulsória, sob a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, em se ajustando a funções aí, né? Funções, tem um buraquinho de novo na minha letra aqui. A funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. Na verdade, nos traz aqui, né, do processo do transformismo, que vem caminhando tanto no mesmo sentido aqui, como de um para outro, um vai caminhando na herança do outro. Então, quando se desprende da esfera física, na esfera espiritual, isso é, na verdade, trazido de volta aos núcleos da vida física pelas inteligências superiores num processo de transformação contínua, né? Então, nós vamos vendo, enquanto não chega lá na frente, enquanto não chega, não desperta na inteligência, no livre-arbítrio, mesmo ainda hoje, né, nós somos regidos pelas inteligências superiores, mas mais do que nunca, esses momentos foram regidos continuamente de perto pelas inteligências superiores, as inteligências celestes que organizaram a vida no globo, né? E tudo isso que ele diz aqui para nós, né, crisálidas da consciência, de consciência dos reinos inferiores. O que é isso? Crisálidas de consciência nos reinos inferiores. Crisálidas é o casulo da consciência, está lá, escondidinho lá, né? Isso, então assim... Ela não despertou. Ela é... Isso. É isso aí. Então, nós vamos ver que a consciência do ser está ali latente. Está dormindo, mas está latente. Está lá. Vai caminhar no processo evolutivo gradativamente. Nós citamos aqui já umas segundas atrás, lá no começo, no Livro dos Espíritos, há uma pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. Se a alma, ela cresce aqui só nesse sentido, né? Se cada um segue a evolução dentro da sua espécie. E aí, Kardec faz duas considerações, né? Que no mundo espiritual também há os estudiosos dessa área. Então, alguns defendem que a alma, né, a consciência, ela segue na evolução na sua própria espécie, aqui. E outros defendem que ele segue aqui, mas vai passando daqui para cá. E Kardec diz que ele aceita essa segunda, né? Ele aceita essa segunda, ele não fecha a questão, é essa ou é essa. E deixa para nós também pensarmos o que nós deduzimos. E cada um de nós aceitamos, e isso a doutrina espírita é rica, em trazer-nos o que cada um aceita, que já compreende, o que é coerente para ele. Então, como ele diz, dentro da justiça divina, ele aceita que vem aqui, mas vem de ficar para cá. Um dia, essa crisálida, essa consciência em crisálida que está aqui,
ela vai despertar aqui. Kardec considera assim, e eu particularmente também considero dessa forma. Talvez lá na frente a gente descubra, tá? Talvez lá na frente a gente aprenda outra coisa, mas por hora, esse aqui é o que a gente consegue compreender, né? Isso aqui acontece mergulhado no campo vibratório, diferente em cada um pelo fenômeno da morte. Então, todo esse campo vibratório, que é onde nós todos estamos mergulhados, é que faz com que as inteligências superiores, o campo vibratório das inteligências superiores, que tudo está mergulhado. Então, ali tudo se movimenta. Tudo é regido dentro desse campo de força, seja encarnado ou desencarnado. Então, todos nós, tudo na natureza, desde o mais ínfimo ao mais sublime, está mergulhado, cada um nesse campo vibratório. Então, se a parte, o que nós julgamos, a nossa parte da inferioridade, um rege aqui, quanto mais alto o ser, existem outros que regem a ele, né? E em tudo estamos imersos em Deus. Estamos imersos no campo vibratório de Deus. Conseguimos perceber isso? Ok? Sim? Que bom. Que bom. Mas é assim que acontece, né? Então, nós vimos de hierarquias, ou vamos de hierarquias. E aí, no todo, todos imersos no campo vibratório de Deus, que a tudo coordena, a tudo rege, né? Que a tudo governa. E ali nós estamos ajuntados. Então veja lá que ele fala, sob a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem, caminho. Circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, ou nela mesma, né, como também a constituição de espécies novas. Então, nós vamos vendo que também no processo do reino inferior, nós vamos ter constituição de espécies novas durante o processo evolutivo. Por que será que acontece isso? Espécies novas. Como que é isso aqui? Aqui. No reino animal, o que nós já tivemos que extinguiu? Os dinossauros, que é o mais evidente. Quantas espécies novas depois dos dinossauros já nasceram? E por que que essas espécies novas foram nascendo? Pelo processo, é o que ele diz aqui, ó. As crisálidas de consciência nos reinos inferiores, mergulhadas no campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física pela reencarnação. Vimos aqui o processo de criação de novas espécies. Esse é o fenômeno da ciência. Mas por que isso? Por que que acontecia isso? Como que era o comportamento dos dinossauros? Eram agressivos, se alimentavam em grandes quantidades, eles
só tinha uma condição de vida no planeta naquela época que era adequada para eles sobreviverem, não é isso? E depois, os descendentes, como é que foram passando a ser gradativamente? Mais dóceis, podendo ser domesticados. Alguém conseguiria domesticar um dinossauro? Um T-Rex? Não. Impossível, né? Na verdade, não ia viver no mesmo planeta, porque eles iam comer nós tudo. Entendeu? Ó, tinha que diminuir o tamanho, a proporcional da comida que eles necessitavam, né? Então tinha que ir fazendo essa modificação. Para isso, as novas espécies que recebiam aquele mesmo princípio de alma em espécies mais dóceis, que foram se ambientando com o homem. Porque o homem precisava viver aqui. E o homem depende do reino inferior, chamado reino inferior. Nós dependemos deles. Muitas vezes a gente não tem consciência disso aqui. Vou até deixar esse aqui embaixo, né? Quais são os propósitos de Deus para a criação? Quais são, né, os propósitos de Deus para a sua criação? Olha aqui a trajetória. Aonde nós devemos chegar? Ao arcanjo. Ao arcanjo. Essa é essa nossa finalidade, como espíritos imortais. E quem são esses aqui? Quem são eles? Espécie de anjos? Espíritos puros, mas junto do Criador, quem são eles? Os Cristos, os construtores, os que cuidam do universo. Co-criadores. Foi pensando nessa evolução que Deus, Jesus nos diz, né, que nós somos deuses e podemos muito. É isso aqui. Porque nós temos esse princípio dentro de nós a ser desenvolvido. Lembra lá a consciência em crisálida? A consciência que está adormecida. Mas nós temos a consciência de arcanjo já. É que ainda nós não sabemos usar. Nós ainda não desenvolvemos valores que nos permitem usar, tomar posse, fazer uso das potencialidades do arcanjo. Camille Flammarion, na sua obra Urânia, eu acho que é nessa obra que ele cita de que há mundos em que os seus habitantes eles podem destruir o outro olhando. Eles podem desintegrar uma outra alma, tal a sua condição de poder. Mas não fazem isso, logicamente que não. Porque desenvolveram essa capacidade. Vamos pensar numa situação. Jesus desintegrou o seu corpo, talvez? Eu creio. Pode ser. É uma possibilidade, não é? Que Jesus tenha desintegrado aquela matéria. Para ninguém, já pensou se alguém pega um fio de cabelo de Jesus? Não. É um problema, né? Então, possivelmente, Jesus desintegrou aquela matéria. Com a sua possibilidade, Jesus não poderia desintegrar um outro ser? Poderia. Por que que ele não faz isso? Paulo ficou cego, né? Só com a luz. Pelo amor que ele tem por nós, né? Ele sabe que um dia nós vamos conseguir vencer o mal que está em nós.
tem confiança em nós. Que ele é do bem. Que ele é Quem do é do bem não faça essa maldade do outro, né? Também vai destruir a espécie. É amor Ele só puro, constrói, né? né? Só constrói, ele é amor puro. Porque o bem, né? Nós estamos nessa conquista. Isso é valor. É o valor que a alma tem. Então, na verdade, aquela alma, ela está ajudando o Criador a cuidar, ajudando o Criador a construir. Então, é onde nós estamos, para onde caminhamos. Para esse nível de cooperador de Deus. Vamos chegar lá. Não tenham dúvida que nós vamos chegar lá. Em alguns milênios, né? Ou muitos milênios. Algumas centenas de milênios. Mas vamos chegar lá. Né? Eu já falei, acho que para vocês isso. No livro O Porquê da Vida, do Leon Denis também, tem uma passagem lá que ele fala do encontro de alguns espíritos que ascenderam, um grupo de espíritos que ascenderam às regiões sublimes. E ali se depararam com Jesus. Jesus na sua feição espiritual, não Jesus da feição terrena, por isso que eles não conheceram Jesus. Mas depois, no diálogo, eles reconheceram que eles estavam falando com Jesus, que estava ali recebendo. Mas o extraordinário que o Leon Denis nos fala ali naquela obra, que o poder vibratório, atrativo de Jesus é tão grande que ele tem que fazer em si mesmo uma força refratária para ele não absorver os espíritos nele mesmo. Que isso, na verdade, se nós formos levar em conta, que nasceu aquela questão de unicidade em Deus, de que todos nós nos unimos em Deus e vira um. Talvez pela intuição que se tem dessa situação. Imagina Jesus como um foco de energia tal que atrai para si e absorve. Se ele não fizer a força contrária, ele absorve os espíritos que se fundem nele, ele anula os outros. Isso é valor que a alma ela conquista, é o poder. Isso é poder puro, não é? E o poder tem que ser aliado ao valor, porque se o poder não estiver aliado a valor, ele aniquila. E por isso na nossa sociedade ainda o poder ele é distorcido. Porque se ele achasse que nós não tivéssemos jeito, aquele povo lá não tem jeito, já teria acabado com tudo. Não, jeito, será Para que insistir com a gente? Né? Mas ele não, como ele é todo amor, todo bondade, misericórdia, ele sabe que um dia nós vamos chegar lá. Sabe, por isso que ele está conosco. Se esforçar e melhorar. Não é? E é uma bênção isso, né, gente? É uma bênção, né? Poder contar com essa misericórdia. Imagina, com tantos milênios de erro que a gente tem, se Jesus não tivesse conosco esse amor, esse olhar, que é diferente do nosso. Aquele não tem mais jeito, larga ele, né? Larga pra lá, aquela pessoa não tem mais jeito, desiste, pode desistir. A gente trata dessa forma, porque não tem o valor dele ainda. Né? Imagina se Deus fosse largar a mão dos seus filhos. Nós não estaríamos nesse banco aqui. Não é isso? Bom, nós temos ali 5 minutos. E o próximo é a genealogia do Espírito. Tá? Eu vou deixar esse próximo aqui para a semana que vem, porque na semana que vem nós vamos para o capítulo 6, que é evolução e hereditariedade, né? Não é isso?
Princípio É o inteligente. seu é 6, o nosso é 7. Esse o meu 7 também. Nosso é 7? Eu li errado. É seu certo. Isso. Porque como ele fala da genealogia do espírito e logo em seguida nós entramos na evolução de hereditariedade, que é o princípio inteligente hereditariedade, então eu vou deixar esse trecho aqui para a semana que vem, tá certo? Para falarmos. Ok, até aqui? Tudo certo? Compreendido? Por favor, André. Uma dúvida minha. Nós sempre vamos reencarnar como espíritos? O que você acha? Eu acho que sim, mas não tenho tanta certeza. Pelo fato da alma sempre ser a mesma, né? Então, pelo fato dessa minha última existência, eu me encontrar, né? Vamos sentar com todos aqui, né? Eu creio que seja dessa forma. O que vocês acham? O André está perguntando se nós sempre vamos reencarnar como espíritas. O que vocês acham? Chegamos a essa compreensão sempre, dificilmente vai voltar. Vocês acham que nascer numa outra religião é voltar? Não, Não, às vezes Eu acho já que evoluiu. são próprias experiências também, não é? Acho que às vezes se você encarnar uma outra religião com uma bagagem espírita, você ajuda aquela religião a dar uma mudada. Tem uma coisa comigo que, dentro de algumas encarnações ou já nas próximas, acho que vai ser muitos brasileiros que estão aqui na doutrina, né, que veio por Cristo e Chico Xavier, né, dando esses exemplos magníficos, nós vamos lá para o Oriente Médio. Acredito nisso também, Flávio, né? Porque imagine o tanto que Jesus precisa de trabalhador, né? Em outros mecanismos religiosos. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala de Confúcio, na Índia, né? Esse assim, que Confúcio é um espírito de alta hierarquia, de tão alta hierarquia, que, desculpa, ele nasceu na China, né? Na China, não na Índia, corrigindo. Que para ele nascer naquela China arcaica, né, de conceitos rígidos, ele teve que se apagar muito. Ele teve que reorganizar-se muito, porque os conceitos espirituais de Confúcio são muito altos. Mas nasceu numa China milenar, para dar passos ali naquela cultura milenar. Então, talvez, isso eu acredito também o que o Flávio está dizendo, muitos trabalhadores de ponta que estão aqui no Brasil, espontando como espíritas, vão renascer no Oriente Médio. Os pacificadores, né? De lá. Aonde, gente, Jesus trouxe ao mundo o seu evangelho. Aquilo lá precisa ser resgatado. Não é? Sim. Então, nada mais comum e normal de que se retorne para lá muita gente. Já teve por lá, no começo. Com certeza. Vai ser os Pedros, né? Quando Jesus diz, Pedro, vai e pacifica minhas ovelhas, né? Isso aí. Vão renascer lá, levar conceitos ali para aquele meio, fazer a revivescência do cristianismo ali novamente. E já existem dentro da religião islâmica movimentos de pacificação, que é para afastar quem é da religião islâmica do terrorismo, né? Então acho que assim, acho que já estão nascendo. Com certeza, já tem gente lá no meio. Isso. Já tem, gente, porque isso vai ser uma coisa. E vocês, assim, eu não estou falando aqui de política, nem vou entrar no mérito que é certo que é errado, tá bom? Mas vocês viram o movimento do Brasil se aproximando de Israel? Se interligando através desse governo, se aproximando de Israel? Os laços chegando mais próximo? Isso não quer dizer nada para nós? Será que não tem nem uma pontinha ali, nesse mecanismo?
Então a gente precisa começar a observar essas coisinhas assim, pequenas, mas que vão fazer sentido aí no futuro próximo. Não é sem outra razão. Por que o Brasil poderia se aproximar dessa ou daquela nação? Por que se aproximar justamente de Israel? O que tem a ver essas duas nações? Uma aonde Jesus nasceu e a outra para onde ele transplantou seu evangelho. E agora essas duas nações. Então vamos começar a prestar atenção nesses detalhes. Então, André, provavelmente, talvez a gente não nasça numa crença espírita em determinado momento, porém, não retrogradamos, nós não perdemos aquilo que nós temos, conhecimento. Como, por exemplo, o Emmanuel está encarnado entre nós aqui no Brasil, bem aqui no interior de São Paulo, né? Estado de São Paulo, como o Chico disse. Com certeza, o Emmanuel não perdeu a sua bagagem, mas com certeza não está no Espiritismo. Quantos anos que ele foi? Emmanuel, segundo as contas do Chico, seria 19. Eu acho que ele está um pouco mais velho. Eu acho que despistaram as sombras aí. O Emmanuel nasceu antes do tempo que o Chico falou. Isso é opinião pessoal também, não está em lugar nenhum, viu, gente? Isso aí é uma opção. Por quê? Jesus não ludibriou as sombras para nascer, né? Os espíritos que vêm em tarefa têm que ludibriar as sombras, não tem jeito. Porque se a sombra ficar sabendo onde que eles estão, anula eles. Então tem que se dar datas diferentes, lugares diferentes, então tem que fazer isso para conseguir deixar eles trabalharem. Então eu particularmente acho que ele está aí perto da casa dos 30 anos. Trabalhando aí já. Daquele filho, A data limite. data limite lá, não é em julho, né? Agora, né? Nesse mês. É. 23 de julho, né? Mas estão acontecendo coisas tão maravilhosas, né, gente? Que a gente vê que é a nova aurora que está chegando aí, né? Tem o trânsito. Não, agora vai para o progresso. Agora nós vamos na era do progresso. Nós já estamos nela. Os Estados Unidos já conversando, querendo conversar com A Coreia já. Até o presidente lá da Coreia do Norte já está mais maleável, já, né? As duas Coreias estão se conversando. Então, já estão atravessando a linha uma da outra, já estão se falando. Então tem coisa maravilhosa acontecendo aí em todo o mundo, né? E aquilo tudo que a gente vai olhando, que temia muito, já está caindo por terra, superando. É um momento, é uma aurora nova, né? Logicamente que não tem um passo de mágica. Virou agosto e já está tudo beleza, não é assim. Tem muita luta pela frente ainda, né? Mas nós vimos que nós conseguimos vencer os temores das guerras, né? E a gente está começando a ver uma aurora de paz. Vocês viram quantas crianças prodígios nascendo, gente? Quantas crianças, quantas almas trazendo beleza, trazendo coisas de muita e rara beleza em todas as crenças, uma coisa extraordinária, né? Esses dias eu estava vendo lá o vídeo de um rapaz lá na Índia, um protestante, fazendo pinturas maravilhosas no meio do público, em praça pública, coisa, e mais esplendoroso ainda, né? Todos eles eu vejo uma coisa em comum. Tem não sei se é predileção, né, que a gente pode usar esse termo, em traduzir ou colocar a imagem de Jesus. Todos eles pintam Jesus, é uma coisa maravilhosa, né? Se vem na música, a música tem a beleza do Cristo. Então, em tudo, a gente está vendo essa beleza surgir aí, né? Essa representação divina na Terra. Então, nós vamos aí, talvez, né? Talvez na próxima ainda espero ser que eu seja espírita. Tomara. Mas depois a gente vai lá para o Oriente Médio. Mas é bom se a gente for todo junto e nós nos encontrarmos lá. Qual é o nosso projeto? Vai ser bom, né? Vai ser. A gente tem que treinar mais um pouquinho para entrar. Eu também acho. Tem que treinar bastante.
Ainda não temos abnegação para ir para lá ainda não, né? Lá é bem difícil. Mas já tem lugares maravilhosos lá que o progresso, né, tanto espiritual quanto material está chegando pela visão que aquelas pessoas líderes já têm sobre os outros, né? Então já está vendendo coisa aí para o mundo, né, de progresso. Então uma bênção isso, né, gente? Uma bênção. Ok, mas vamos fazer uma petição, né, a Deus, para a gente nascer tudo junto de novo. Vai ficar bom? Aí vai ser na prova. De preferência em Batatais, a Terezinha está falando. Ô, Terezinha, você tem que conhecer outros lugares, Terezinha.